Bem, vamos encerrar agora a nossa aula 7 com este último bloco, trazendo duas questões que são muito importantes da obra de Lossurdo, sobre os caminhos e possibilidades da experiência democrática contemporânea para o próximo período, né? São questões que são muito relevantes na visão de Lossurdo e posso dizer que devem ser na nossa visão como classe trabalhadora, no sentido de pensar as condições de possibilidade para uma experiência democrática efetiva, né? Então a primeira questão é essa questão do bonapartismo, né? Está no título da obra do Lossurdo, Democracia ou Bonapartismo, que tem origem lá na discussão de Marx, na primeira metade do século XIX, que vocês vão ver na aula 8, mas o Lossurdo fala que o esvaziamento da experiência democrática contemporânea tem relação com o que ele vai chamar dos riscos do bonapartismo soft, de um bonapartismo suave, né? Como se diz atualmente. E aí, nessa perspectiva, o Lossurdo vai definir o que ele chama de bonapartismo soft, dessa experiência de líderes populistas ou líderes autoritários ou autocratas que ascendem ao poder com apoio popular, mas que retiram do povo a condição da soberania, né? Porque eles passam a comandar sozinhos ou comandar com um pequeno grupo, né? Essa é a linha de discussão do bonapartismo, né? Então, os riscos do bonapartismo soft são os riscos do não avanço da soberania popular, né? Ou o que ele vai chamar de o esvaziamento da soberania popular pela intensificação dos mecanismos liberais combinados pela radicalização do capital, né? Então, o bonapartismo, esse conceito de bonapartismo, ele pode ser definido no seu outro, que é a soberania popular, né? Então, o bonapartismo como a ideia de um pequeno grupo ou de um líder que passa a comandar sozinho, embora tenha legitimidade popular, tenha apoio popular, como por exemplo um Bolsonaro ou um Donald Trump nos Estados Unidos, né? Nós podemos dizer que são lideranças com características bonapartistas. Eles têm essa marca de se afastar da soberania popular, até de negar as condições de possibilidade, os mecanismos que fazem com que o povo participe cada vez mais da política e tenha condição de tomar decisões dentro do sistema político. É o caso, por exemplo, no atual governo Bolsonaro, do esvaziamento dos conselhos, das conferências, dos fóruns, né? Da negação de ouvir as audiências públicas que podem ser agendadas no parlamento, né? Da negação de ouvir, por exemplo, o anseio dos estudantes para adiar o Enem, né? Então, essa ruptura do diálogo e dos mecanismos institucionais de escuta e até de tomada de decisões a partir da participação direta do povo, né? É uma característica do bonapartismo na atualidade, né? Desse bonapartismo soft, né? E o Lossurdo vai nos chamar a atenção que isso tem relação direta com a lógica do capital, né? O capital, ele prefere modelos políticos monolíticos, né? O capital não dialoga bem com o pluralismo político, porque o capital, junto com a tradição liberal, vai dizer que isso atrapalha, a lógica da democracia atrapalha a economia, atrasa as decisões econômicas. O privilégio do mercado é o que deve prevalecer, uma espécie de ditadura do mercado, né? Então, é um império da lógica do capital contra a soberania popular. Essa é a questão central que o Lossurdo nos chama a atenção do ponto de vista desse item dos riscos do bonapartismo soft, né? E aí, nessa perspectiva, como eu estava mencionando, essa disputa entre o pluralismo oriundo de uma sociedade de massas e do povo cada vez mais organizado, das camadas populares organizadas, e a uniformidade do mercado, né? Essa é uma tensão fundamental nos dias de hoje, né? O mercado que quer reformas, que quer conter déficit público, que quer se apropriar das políticas públicas, né? Então, o Fundo Público da Educação, o mercado quer privatizar. O Fundo Público da Saúde, o mercado quer privatizar. E
esse mercado monolítico na tensão constante com o pluralismo da sociedade, que acende em suas demandas, que busca se organizar, sejam as mulheres, sejam os jovens, sejam os negros e negras, sejam os operários ou os trabalhadores e trabalhadoras nos sindicatos, sejam as igrejas, enfim, os diferentes segmentos que compõem uma sociedade. Então, a democracia pressupõe pluralismo, o mercado pressupõe processos mais concentrados e de negação da soberania popular. Um outro elemento que o Lossurdo nos chama a atenção, nesse sentido do bonapartismo soft, é a alienação das máquinas partidárias tecnocratas, né? Então, o Lossurdo nos chama a atenção que os sistemas políticos contemporâneos, eles têm uma tendência, e nos sistemas realmente existentes na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França e no Brasil, né? A tendência de que os partidos políticos ou são esvaziados, são em grande quantidade esvaziados de projetos, como é o caso do Brasil, ou são muito concentrados, como é o caso dos Estados Unidos, em que a disputa política nacional se resume à dicotomia entre republicanos e democratas, né? E essas máquinas partidárias, elas cada vez mais se especializam com profissionais da política e criam mecanismos em que os não engajados, os não especializados, acabam não participando dos processos, né? Então, o monopólio do sistema político fica na mão dos partidos e esses partidos acabam se distanciando das organizações populares, né? Esse é um risco e uma tendência atual que o Lossurdo nos chama a atenção do ponto de vista de sistemas que se afastam de experiências democráticas, né? Partidos tecnocratas, burocratizados, né? Uma outra questão são as campanhas eleitorais vinculadas à publicidade do consumo, né? Então, o eleitor é muito mais tratado como um consumidor e as propagandas políticas, né, os programas políticos, eles se assemelham muito mais a comerciais de TV para consumidores do que qualquer outra coisa. Então, o Lossurdo nos chama a atenção que isso esvazia também a experiência democrática, né? Os políticos são muito mais, aparentemente, atores, né, de TV ou personagens de propaganda para vender determinado produto, do que lideranças reais, frutos de anseios populares, né? Então, o esvaziamento das campanhas eleitorais pela lógica da publicidade, do comercial, é algo também muito ruim do ponto de vista de uma experiência democrática efetiva. E, por fim, a tendência plebiscitária das eleições e projetos políticos, né? Então, o Lossurdo nos chama a atenção que as experiências bonapartistas, amplamente alicerçadas pela tradição liberal, na visão dele, elas trazem essa perspectiva de plebiscitos, né? Então, ninguém nega o mercado, ninguém nega as reformas como a da Previdência, e a disputa política se resume a quem tem a melhor propaganda eleitoral do ponto de vista do marketing, ou a máquina partidária com mais recursos, do ponto de vista econômico mesmo, financeiros, ou quem tem a máquina partidária mais organizada em todo o território de um país, né? Então, essa tendência de uma lógica quase que empresarial, de pensar a política como uma máquina sem a alma popular, sem a soberania popular, é uma tendência que o Lossurdo chama a atenção como algo muito pejorativo, muito ruim do ponto de vista do esvaziamento de experiências democráticas. E para concluir a nossa aula 7, pessoal, eu vou trazer aqui alguns elementos que o Lossurdo destaca no final da sua obra, que nos permitem, se nós construirmos isso coletivamente na nossa sociedade, nos permitem avançar numa experiência democrática que nos afaste desse risco do bonapartismo soft, desse risco do esvaziamento da política a partir desses referenciais liberais e da lógica capitalista. Então, a primeira questão aqui que o Lossurdo traz é que nós devemos construir sistemas políticos conectados com a emancipação popular. Então, as consultas populares são importantes, né? Privatizar a Petrobras devia ser submetida a um plebiscito para que o povo dissesse, né? Transparência no Poder Judiciário. O povo devia controlar os juízes.
no sentido de acompanhar as suas decisões e de poder, inclusive, retirá-los dos seus cargos se eles cometessem malfeitos, né? Controle social dos recursos públicos, né? Então é disso que se trata, essa ideia de conexão do sistema político com a emancipação popular. E, em última instância, a garantia de que todos possam votar de forma protegida, né? Sem ameaça de armas, sem ameaça de poder econômico na compra de votos, né? Sem ameaça de máquinas partidárias que persigam uma ou outra liderança em algum local, sem assassinatos de dirigentes sindicais, como ocorre muito na América Latina, enfim, uma disputa limpa, justa e protegida, né, para garantir que os cidadãos tenham seus direitos políticos efetivados e que exista emancipação política nesse sentido. A segunda questão, tem relação com a primeira, é o exercício do sufrágio universal pleno, né? É preciso que isso seja, e a palavra exercício é muito adequada, né? O sufrágio universal precisa ser um exercício, né? O povo precisa participar cada vez mais para aprender a participar desses processos, mas nunca de forma restrita, de forma filtrada, né? As camadas populares precisam ser respeitadas nas suas organizações e os anseios populares precisam ser escutados pelos representantes. E as pessoas precisam decidir cada vez mais, né? Ser chamadas às decisões de fato, né? Então, decisões do ponto de vista econômico, ou do rumo da política educacional, ou das taxas de juros que o Estado define a partir do Banco Central, né? Agora estão defendendo a autonomia do Banco Central, né? O governo Bolsonaro já apresentou um projeto de lei de autonomia do Banco Central, então é autonomizar o mercado, que influencia diretamente na nossa vida, né? A economia influencia diretamente na nossa vida. Então é muito importante o exercício do sufrágio universal pleno, da capacidade de decisão das camadas populares em todos os aspectos da vida política, econômica e social de um país, né? A terceira questão importante é a efetiva representação proporcional de uma sociedade plural e segmentada, né? Então é preciso, de fato, que os representantes do povo, seja nas casas legislativas, seja no poder executivo, seja até mesmo no judiciário, que deveria ser democratizado, que eles expressem de fato os diferentes segmentos da sociedade, né? Não como temos hoje, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Brasil, né? Que são, o Congresso Nacional é extremamente concentrado em bancadas grandes da bala, né? Bancadas grandes do latifúndio, bancadas grandes do mercado financeiro, né? E nós não vemos aí bancadas grandes dos diferentes segmentos que compõem uma sociedade plural, como é a sociedade brasileira, por exemplo, né? Então, os representantes não têm esse caráter da proporcionalidade, da diversidade inerentes a uma sociedade como a nossa, né? Uma sociedade contemporânea de massas como a nossa, né? E plural. É muito importante buscar isso, né? Ter um sistema político que represente todos e todas em seus diversos segmentos. A quarta questão importante é que é preciso contestar continuamente o monopólio da riqueza. Uma experiência democrática de fato precisa democratizar a riqueza. É preciso distribuir renda. É preciso garantir oportunidades para todos e todas. É preciso que todos tenham o mínimo necessário à sua sobrevivência. Então, são os direitos humanos, né? Desde o século XVIII são defendidos, pelo menos propagandeados pela burguesia, só não são efetivados do ponto de vista da democracia. Então, é preciso que isso seja algo constante, né? Perseguir essa meta de quebra do monopólio da riqueza, garantir distribuição da renda, seja nos tributos, seja nas políticas de proteção social. E por fim, que tem relação com o ponto anterior, essa exigência de conectar de forma direta e efetiva os direitos políticos e sociais. Então, não é possível, e aí desde os gregos, lá na Grécia clássica, né, nos séculos 4, 5, 6 a.C., não é possível pensar direitos políticos plenos quando nós temos a maioria da população vivendo na miséria, né? Pessoas completamente vulneráveis, porque não sabem sequer o que vão comer no final do dia, né? Como eles podem ser cidadãos
do ponto de vista do sufrágio universal, da participação política. Como essa população pode se organizar se ela é tão brutalmente excluída do ponto de vista social? Se pessoas em metrópoles como Fortaleza que são analfabetas na idade adulta, que não tem sequer uma certidão de nascimento, né? Então essa conexão direta, imediata, integrada entre o direito político e o direito social precisa ser algo perseguido por sociedades de fato democráticas, né? Não é possível ter experiência democrática nesse sentido que Lo Souza nos traz, que é o caminho da emancipação e da soberania popular, sem essa conexão incessante, direta, contínua entre direitos políticos e direitos sociais. Esse é um desafio fundamental para o Brasil, para uma cidade como Fortaleza, a nossa cidade, para o mundo como um todo, né? Porque os índices de desigualdade têm subido exponencialmente nos Estados Unidos, na Europa, no chamado mundo mais rico, né? Então, é algo que nós precisamos discutir bastante. A experiência democrática é um processo aberto, porque é um processo político, é o espaço da liberdade, como nos ensinou Maquiavel, e para ter experiência democrática, na perspectiva de Lo Souza, é preciso revisar essa longa história da tradição liberal, é preciso perceber as organizações das camadas populares e que essas organizações precisam intervir na política, tomar decisões, votar e garantir igualdade para todos e todas. Então assim encerramos a nossa aula 7 com Domênico Lo Souza, um autor fundamental nessa discussão e revisão histórica da tradição liberal a partir do marxismo. Vamos juntos na nossa formação, Sindiúte, a nossa escola de luta.